Vamos então agora para, digamos, a letra D, né? O Dalet, que é o 25. Nós estamos na quarta estrofe já do Salmo 119. O 25 então fala: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Deus não aflige os seus filhos e os joga no pó. Não é Deus que faz isso, mas Ele permite. Ele permite que nós venhamos chegar ao pó. E nós vemos isso através da vida de várias pessoas. Uma delas é Jó. E Jó revela os meandros de como chega a esse pó. Porque num determinado dia, ele está no auge, no apogeu da existência humana. Mas no outro dia ele está completamente abatido, perdido nas suas dores, por causa dos filhos que morreram, por causa das perdas materiais. Ele se vê completamente abatido, né? Mas se alguém chegasse para Jó antes desses acontecimentos e falasse para ele, confrontasse, falasse: Jó, você não conhece a Deus, você acha que Jó iria aceitar? Você que iria reconhecer que ele não conhecia a Deus? Eu me fiz essa pergunta. Eu falei: poxa, antes do sofrimento, antes do pó, será que se viesse alguém que fosse um profeta, que fosse, sei lá, Melquisedeque, que Abraão é contemporâneo, Jó é contemporâneo a Abraão, alguns falam que ele viveu até um pouco antes de Abraão. Então, se de repente, vamos supor que chegasse lá Melquisedeque, que chegasse mesmo Abraão, o pai da fé, e o confrontasse, falasse: ó, Jó, você é um homem bom, você é íntegro, você é uma pessoa realmente sincera, você teme a Deus, mas você não o conhece. Ele não iria aceitar. Ele iria ficar com suas convicções, ele iria ficar com sua opinião. Mas quando ele vai ao pó, aí sim ele vê realmente, ele chega à conclusão, lá no final, né? Aquele tempo que nós não sabemos dimensionar, se foram meses, se foram anos, nós não sabemos quanto tempo duraram as aflições de Jó. Mas o importante é que ao final ele reconhece por si mesmo: eu te conhecia só de ouvir. Então Deus não é o causador do sofrimento, mas Ele usa o sofrimento para nos ensinar as suas lições. Porque você vê aqui que há benefícios, né? Você vê em todos os salmos, não só o 119, mas em todos os salmos, que os salmistas reconhecem os benefícios de chegar ao pó. Reconhece que ele não pede o livramento do pó, me tira do pó aqui agora. Ele pede: vivifica-me segundo a tua palavra, vivifica-me, que a tua palavra me dê forças, que a tua palavra me sustente nesse pó. Porque a oração infantil, imatura, vai pedir o livramento do problema. Eu não quero mais isso, né? E às vezes nós podemos ter 20, 30 anos de evangelho e ainda estejamos a nos comportar como crianças, que batem o pé e que amarra isso, amarra aquilo, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, né? Que é uma oração infantil. O salmista aqui é um homem maduro, então ele está aqui no pó, mas ele sabe que de alguma forma Deus está trabalhando com aquele pó para vivificá-lo, para que ele venha ser humilde. Vocês sabiam que há um orgulho que é inerente à natureza humana? Todos nós somos orgulhosos. Eu já falei isso aqui, mas a gente precisa repetir. É inato da natureza humana. Inato. Nós já nascemos assim.
Basta você ver uma criança. E não só o orgulho, como todas os outros defeitos, né? A pecaminosidade faz parte da natureza humana. Você não precisa ensinar uma criança a mentir. Vocês já repararam isso? Não precisa. Ninguém ensinou uma criança a fazer coisas. E quando a gente está educando uma criança, nós percebemos isso. É tão claro. Talvez você que não teve filho, mas teve a sua experiência, provavelmente, né? Quem tem família grande e você teve irmãos pequenos, a típica família brasileira, que a irmã mais velha ajuda a cuidar dos irmãozinhos pequenos. E aí você, poxa, que o fulaninho aprendeu a falar isso? Como é que ele aprendeu a se comportar assim? Amar não precisa ser ensinado. Por quê? Porque já vem um chip. É como se viesse. A natureza humana é um chip que está ali pronto para entrar em ação e agir mal todo o tempo. Imagina isso. Né? Então, há um orgulho que faz parte de nós. Nós somos propensos a não aceitar quando nós somos corrigidos, a pensar que nós temos razão o tempo inteiro. Já pensou isso? Que coisa terrível! Nós somos como que programados para falhar, para pecar, para afrontar a Deus. Há uma programação na nossa natureza humana. Por quê? Lá em Adão é como se Adão pecou e todos nós vamos cometer o mesmo pecado. Pronto, em Adão todos os homens falharam, a raça humana falhou. E em Adão nós estamos programados para fazer o que é mal. Então, as aflições têm um papel importante. As aflições nos colocam no nosso verdadeiro lugar. As aflições nos fazem enxergar quem nós verdadeiramente somos. Porque com as distrações desse mundo, nós vamos caminhar empoderados de que nós estamos certos. No casamento, por exemplo. Imagina, casamento foi, depois do pecado, o casamento foi feito para falhar. Né? O casamento tinha tudo para dar certo, mas com pessoas tementes a Deus, que viviam uma comunhão perfeita com Ele. A partir do pecado, o casamento é programado para falhar, porque são duas pessoas empoderadas das suas opiniões. E nada corrige mais o ser humano do que o casamento. Os relacionamentos de uma forma geral, mas o casamento principalmente. Porque as opiniões contrárias vão se chocar. E todos os dias aquele choque. E aí, para dar certo, o que a gente precisa fazer? Se humilhar. Nós precisamos ceder. Nós precisamos aceitar a opinião do outro. Se a gente não concorda, pelo menos aceitar a opinião do outro. Porque se você ficar ali azucrinando, brigando, medindo forças, você vai ser infeliz, você vai fazer o outro infeliz. Né? Então, até o casamento, simples casamento, pode nos colocar no pó. Em alguns momentos vai colocar mesmo, ficar assim, vai esfregar bastante. Mas vamos sair do casamento por causa disso? Não, Senhor, vivifica, que a tua palavra venha me mostrar quem eu sou, como eu devo agir, como eu devo falar, como eu devo pensar. Eu não posso agir dessa forma natural. A minha natureza humana me empurra para falar, para brigar, para confrontar, para provocar dor no outro. Mas eu não quero agir dessa maneira. E só a tua palavra pode me corrigir, me ensinar e me tornar viva. Ou seja, o salmista é alguém que reconhece que sem a palavra de Deus ele está morto. Vivifica, me traz vida, me traz para esse patamar onde há vida, para esse lugar onde há vida. Sem a tua palavra eu não tenho vida. Então, quando nós lemos a palavra, meditamos a palavra, é como se nós deixássemos o oxigênio de Deus entrar nos nossos pulmões. Imagina um ser sem vida.
vida que precisa receber o oxigênio. Quando uma pessoa, por exemplo, vai para uma cirurgia, tem um choque anafilático, tem uma reação ao anestésico, mesmo 1 ml de anestésico é capaz de matar uma pessoa. E se ela fica ali 1 minuto, 2 minutos sem oxigênio, significa que ela vai vegetar na vida. Ela está destinada, se ela sobreviver, ela não vai, mas se ela sobreviver, ela vai ter uma vida vegetativa, ela vai ficar em cima da cama. Essa condição é a condição da pessoa sem a palavra. Ela pode até parecer que está viva, mas ela está vegetando em cima dela. A pessoa que não recebe a palavra de Deus, por exemplo, nesse dia que nós estamos aqui, nós precisamos que a palavra de Deus, que esse oxigênio do céu penetre na nossa alma, para que nós tenhamos vida. Porque senão nós estamos mortos. Por isso a orientação lá que Deus deu a Josué: medita a palavra de noite. De noite você chama, como eu vou fazer esse exercício? É um combate. É uma luta diária. Por isso que nós não podemos aceitar as ofertas do diabo com respeito a tantas distrações, porque nós temos um combate pela frente. Como nós vamos combater assim? Como nós vamos fazer o exercício de deixar a palavra vivificar a nossa alma? Se todos os dias nós vamos precisar nos expor a essa luz, é como o corpo que precisa. Eu creio que a forma como Deus fez com que o nosso organismo precisasse do sol, da vitamina D, é uma forma de nos ensinar o quanto nós precisamos ser expostos à palavra. Sem a vitamina D nós morremos, não é assim? A gente vai adoecendo, perdendo a imunidade, pega todo tipo de doença e pronto, a pessoa morre. Então, sem a exposição da nossa alma à palavra de Deus, nós também definamos. Todos os dias o sol da palavra precisa penetrar, sabe? E aí, quando a gente pega só, fica uma pessoa que pega sol, ela tem uma aparência saudável, não é assim? Um aspecto saudável. Eu me lembro de uma vez ter ido numa loja para comprar um produto para o cabelo. E aí tinha assim um stand de pó. Tipo um cake de uma marca famosa. Esteja bronzeada 365 dias do ano. Uau, né? Isso aqui não é o que as pessoas ficam. Está chegando a fase agora que vai ficando desbotado, vai ficando amarelo, vai ficando pálido, porque não tem sol, como deveria ter, não é tão comum. E ali aquele poquê que prometia que você ia ficar, por exemplo, janeiro e fevereiro é quando a gente vai ficando mais desbotado, aquele poquê que prometia que você ia ficar como em junho, bem morena. Aí eu cheguei perto e as mulheres estavam lá comprando, tinha promoção, leve 3 por 1. E eu falei, ele é bom? Ela não vive sem ele, não vive sem cake. Você fica saudável, né? Então, se nós entendemos isso no contexto espiritual, muitas vezes as pessoas se expõem talvez a uma pregação do YouTube, a uma meditação só que ela escuta de uma outra pessoa, ou seja, há uma cadeia, um vai passando para o outro e ela vai recebendo aquilo, porque ela quer ter um pouquinho de cor, né? Aí ela pega assim um pouquinho do pancake dos outros e passa. Mas quando você não é exposto diretamente ao sol, nada substitui. Nós tomamos a vitamina D. Ajuda? Ajuda, mas é como o sol? Não. Eu já vi muitos médicos falarem: tome a vitamina D, mas exponha também ao sol. Vocês já ouviram isso? A vitamina D não vai trazer todos os benefícios do sol. Então é didático, porque tudo que existe no mundo é didático. É Deus nos ensinando. Por isso que você viu um pouquinho do sol, levanta a manga da blusa, tira o sapato, tira a meia, nem que seja assim a palma da mão, deixa o sol entrar. Nós precisamos
a palavra de Deus para nos vivificar, nos corrigir, nos ensinar, né? Ela nos faz entender o valor de Deus. Quando nós vamos ao pó, é ruim para a nossa carne. Quando nós somos, por exemplo, humilhados, envergonhados, quando nós passamos por processo de dor, é ruim para a nossa carne. Mas aí nós entendemos o valor de Deus, o verdadeiro valor dele na nossa vida. Porque as pessoas podem ir embora quando nós perdemos ou quando estamos no processo de sofrimento, de poda, mas Deus fica, e Ele fica sempre, e Ele nos sustenta sempre, Ele está ali sorrindo sempre, nos tomando pela mão. Então a gente entende quem é Deus, quanto Ele é precioso, né? Nós também nos desapegamos das coisas fúteis. Antes do pó, nós dávamos valor a tantas coisas bobas, mas quando vem o pó, você entende que realmente é precioso. Uma pessoa que passa pelo cancro, por exemplo, pelo processo de uma doença incurável, e ela trava aquela guerra contra a morte, ela nunca mais é a mesma, ou pelo menos não deveria ser, porque depois daquele pó, ela vai ver, isso aqui não é importante. Quer ficar sofrendo porque alguém falou mal de mim, porque alguém fez uma calúnia? Essa calúnia que essa pessoa fez só fala a respeito do que ela tem dentro de si, não diz nada a respeito. Esse meu desejo por ter isso, por ter aquilo. Poxa vida, quando eu estava doente, nada fazia sentido, nada era importante. Então, se ir ao pó não ensinou nada, não colocou aquela pessoa com os pés no chão de verdade, isso significa que ela vai ter que enfrentar muitos pós ainda. Ela vai ter que ir muitas vezes ao chão para desapegar desse mundo, para desapegar das posições, a apego à posição, a apego ao nome, a apego à forma confortável, conseguir, a apego à saúde. A pessoa acha que nunca vai conseguir viver sem saúde. E a pessoa tem que enfrentar problemas de saúde. E ela só fala assim: você tem que orar, mas você tem que fazer o propósito, você tem que ser aquilo. Ela não consegue explicar para a outra pessoa. Já pensou que aquela pessoa pode ter tudo isso? Ou possa viver no momento que Deus diz: a minha graça de basta, você vai viver com o Espírito. O problema é você falar muito. Amigos de Jó, que estavam ali do lado de fora, você sente, Jó, por isso que você está passando mesmo. Você aqui, você é um outro, eu posso acreditar. Você passando. Sabe que você não viu longe, sabe? Mas a pé, sabe? O escola estava funcionando bem, estava funcionando bem. Ele não estava sentindo pouco. É fácil falar no seu doutor. Mas empatia, os consumidores, tem empatia. O Espírito Santo também tem empatia? Ele é desfato, né? A verificação, essa coisa que só de Deus. Olha, a Deus como é normal, nós estamos muitas pessoas. A pessoa vai rede, nós chegamos, as pessoas coisa. Mas tem poder, só Deus tem, só Deus tem. Nós temos que refazer. Edifica-me, segundo a tua palavra. Mas bom isso, a amiga, mas segundo. De repente, um livro, segundo a palavra. Então, quando você estiver com problema, uma situação de gente, fica buscando a palavra. Vai à fonte, nós temos a fonte da palavra. Esquece da palavra, a gente não faz a palavra, gente. O diabo é tão grande a Deus. E se pudesse descobrir a palavra, é a palavra de Deus falando nesse mundo, é porque expressar da palavra esse ponto, esse recurso. É o recurso, a ferramenta de Deus. Então, essa força, esse poder de vivificar, porque a gente está no pó, só a palavra. Não dê esse poder para as pessoas. Eu te contei os caminhos, se tu me ouviste, ensina-me os teus ensinos, eu te conto. Eu fui sincera a Deus. Você pode falar com Deus, eu gosto de colocar os caminhos, né? É um exercício de palavra aqui, só tá falando. Aceitar o que acontece dentro de nós, nossos pensamentos, os nossos desejos, Deus nosso princípio é igual. Deus é nosso lado. Ter Deus é um socorrer. Deus a Deus.
Nós, isso é que nós não somos, nós não vamos colocar, não dos nossos pedidos a Deus. Deus vai vir a nosso socorro, Ele vai vir a Deus. Então, quando Ele fala de Jesus caminhos, tudo é visto. Ou seja, é uma sequência. Ser sincero com Deus, Ele vai se aproximar de nós, porque Ele é a lei da cidade. Essa fala de em nosso favor, né? Quer ser Deus precisa abrir, se abrir. Já sabe parte do Pai, né? Explica um pouquinho sobre o Pai. O Pai nosso é esse modelo que nos ensina. Nós podemos repetir as palavras de Jesus, são poderosas, elas fazem, né? Tem as mesmas palavras que Jesus falou, eu gosto, é importante, mas é sobretudo o modelo da nossa Deus. E já começa esse Deus que é ser conhecido como nossos espíritos, conhecer o nosso Pai e entidade, relacionamento, alguém com quem você possa, alguém você tem de pensar quem você realmente nós temos que a esconder juntos, acima de dissimulação. Para não enaltecer e dar voz para a falsa acrescentação. Já quer não adianta de Deus, é a natureza, agora não se esconde fugir. Ele deixa de conhecer o que é. Nossa, essa vida é uma ferida dentro. Só Deus pode curar. Mas aí o que a gente faz? Nós passamos bandagem na nossa ferida para esconder. Não é? Nós nos assustamos quando nós vemos. E hoje tem tanto isso no mundo das celebridades. Blogueiras, influenciadoras famosas, com milhões de seguidores. Elas fazem vídeos, elas colocam fotos que aparentemente estão felizes. Mas de repente nós somos surpreendidos com a notícia: o quê? Fulano se matou, se jogou do prédio, cortou os pulsos, se jogou na... Por quê? No fundo ela carregava muitas feridas, muitas dores, muitos sofrimentos, mas ela passava bandagens e mais bandagens, e depois se mostrando como uma pessoa realizada, bem-sucedida, feliz, quando na verdade ela não é. Então o mundo promove hoje essa desconexão com quem de verdade nós somos. Você vê que o maior problema hoje é ter silêncio. Nós precisamos do silêncio, porque o silêncio é fundamental para que nós venhamos nos encontrar com nós mesmas. O que nós fazemos? O que nós somos empurrados a fazer? E eu tenho essa luta comigo também. Quando vocês estão ouvindo tudo que nós estamos a trabalhar, nós queremos colocar uma música para ouvir, nós queremos colocar uma mensagem, nós queremos ligar a televisão, e isso tudo vai abafando e nós deixamos de nos encontrar conosco mesmo. Deveria ser um exercício. Fique só mesmo. Você fala em silêncio, olha, esse silêncio machuca. Isso é fundamental. No primeiro momento ele pode incomodar, mas ele é fundamental para que somente uma voz esteja ali. Será que nós não estamos viciadas no barulho? Porque o mundo hoje está viciado. As pessoas colocam um vídeo atrás do outro, uma pregação atrás da outra. E pare de ficar ouvindo pregação o tempo todo. Até a pregação pode te roubar de ter um encontro com você mesmo. Porque você começa a ouvir tantas pregações e a palavra perde o efeito. Não é que a palavra não tem poder. A palavra de Deus ela é extremamente poderosa. E o diabo, por exemplo, conosco, o diabo sabe que nós temos interesse pela palavra. O diabo é um passarinheiro. Eu cresci em um lar onde morava um passarinho, que era meu pai. Meu pai era amante de passarinhos. A nossa casa é cheia de passarinhos. Gaiolas, sabe? Gaiolas mudadas por toda a casa. Só não tinha gaiola no espaço, porque na sala, nos corredores, na varanda, mas também não. Acho que não foi sentido. Casa de cabriola. Eu vivi no meu pai, como tratava dos passarinhos, como muitos alfões. Vocês conhecem os passarinhos? Olha só a Dilma, olha só, a Adriana também, a Anissa, as mais novas não conhecem essa. Olha só, a gaiolinha, você lembra lá? Tem
um pezinho assim, preso por uma asa, e ali naquele pezinho para vender uma isca. Ele coloca isso, mas a isca de uma maneira que não dá para medida. Meu pai colocava muitos sapões em casa, assim, sabe? Aquelas armadilhas assim, para o quintal. Às vezes saía para colocar o sapão, porque queria diferente. Ele queria. Ele amava passarinhos, mas ele amava era ver o passarinho dentro da gaiola. Eu, de trás, assim, eu já que os passarinhos sofriam dentro da gaiola. Mas o pai, quando ele colocava giró, cada passarinho gostava, ele colocava no sol, ele ficava, andava o tempo todo, colocava de água no sol, ele só assim, perto do passarinho. Aí se a gente colocar na gaiola, às vezes tinha gaiola, assim, repartição assim, sabe? A pessoa pode, né? A fêmea, antes da interessante, né? Ele não colocava a fêmea como ajudado, ele colocava na gota, a parte móvel. Olha só, como interessante essa assim. Aí ele colocava os dois lados. Aí, de vez em quando, ele levantava a paredinha, deixava juntos, aí secava de novo. Ele fazia muito. Quando ele separava, ele assim, ele ficava secando, ele ia separar de lado de nascer. Se ele colocasse os dois juntos, ele sabia, se demorasse um pouquinho, eles começavam a brigar, rasgar. Então ele chegava lá e encontrava os passarinhos se arrebentados, cheios de sangue, porque eles brigavam. E então eu olhava por aquilo, esses passarinhos são felizes, então de fato passarinho bastante isso. E eu me lembro assim, dias. Eu tinha que era pessoa também, tinha caras, uma região de tipo de peixe, bagre, de lago, vários peixes assim. E tem assim, quando pescar o bagre, ele sabia que vara levar, que nós vamos isca levar, porque ele tinha que cavlar aquele só. O diabo, a Bíblia fala lá, sabe, do rastro do passarinho. Nós temos que já lá pronto para nos caçar. Ele está lá com os seus ascões, com as suas iscas, para nos pegar. Imagina, ele tem uma isca a cada pessoa, que a isca ele dá muita gente. Pode estar ouvindo e ouvindo coisas, ouvindo música, ouvindo pegar esse plano, show. Mas você fica o tempo todo com a sua mente, já viu a comida, tudo é difícil. Só para você ouvir, você ouviu. Nós precisamos que isso tenha um significado. O diabo, ele nos separa, né? Lembra que quando o primeiro homem foi criado, você já era diabo. Então ele conhece esse muito bem. Ele tem milhares de anos semana. O diabo tem um intelecto. Você acha que o homem é inteligente, não é? Nós somos criados com inteligência. Mas o diabo tem um intelecto muito bom, Deus. Esquecemos das coisas, o diabo não esquece, não. Então ele observa exatamente o que colocar no sapão para a gente ver que é empatia, para a gente cantar. Ele observa, ele vê essa pessoa que é inclinada à preguiça, ela gosta de ficar sem fazer nada. Peraí, eu vou colocar uma isca aqui, eu vou colocar. E ela não vai perceber que eu estou com preguiça. Eu tinha muita dó dos passarinhos. Quando meu pai chegava feliz da vida com o passarinho, preso no alçapão, muitos passarinhos presos na gaiola. Meu coitado, perdeu a sua liberdade, acabou a vida desse passarinho. Ele está destinado a viver agora aqui dentro para sempre. E, se não for para uma rinha, tem que lutar até a morte. Assim são os cristãos. Se o diabo é um passarinheiro, nós somos o quê? Os passarinhos. Ele está com o sapão hoje. Você acordou e ele já pegou o sapão com a sua iscazinha. Você vai virar essa mulher, olhar aqui. Gente, e para nós, o diabo não vai aparecer de cauda, de chifre, de dente. Você acha que ele vai bater na nossa porta? Ei, eu sou o diabo, estou aqui, vou te pegar hoje. Vai aparecer coisas boas. Mas normalmente não tem tendência de ser lá. Talvez o copo de vinho para aquele tem tendência a usar se viciar. Vai ser só um copo de vinho, não ofensivo. Que a gente só de vinho, não demais. Não passarela, sabe o que é uma passarela? Sabe que, poxa, as pessoas saem também. Pessoas que fazem a aula de Deus e tem um comentário, nada a ver. Aquele comentário pode ir lá na frente,
colocar fora da presença de Deus, porque vai sujar o seu coração. Não estraga isso. Nada. Há 1000 anos, ele achou de uma forma o diabo, há 1000 anos, 2000 anos, ele está o quê? Ainda trabalhando com acusações. Acusar. Ele hoje falou que eu não acuso mais, eu já sou mal, bem mal. Não percebi isso. Olha só, o espírito do engano se camuflando cada vez mais. Ele vai se camuflando de maneira que você não perceba. Então, se a pessoa está caída, se a pessoa está se contaminando, mas não tem uma acusação, ela não percebe. E o diabo está acusando isso aqui é não. Ele tirou o quesito da acusação. Porque ele quer que a pessoa fique ali bem tranquila no pecado. E assim ele está enganando muitos. Então nós precisamos olhar para dentro de nós, porque quando nós vamos a Deus, o primeiro benefício é nós enxergarmos nos caminhos. Só Deus faz a gente se enxergar. Nós estamos presos no caminho. Já caímos no laço do passarinho. A oração precisa ver assim, bonita do laço do passarinho. É Senhor, não me deixe cair no laço do passarinho. Senhor, só dessa prisão, dessas armadilhas aí, jogado nesse laço. A minha mente vai ficar alterada. Eu não consigo mais reagir como eu reajo. Eu preciso. Porque se eu não contar com você, você pensa, mas por que eu tenho que contar para sobre isso? Por que eu preciso de repente confessar me escolher usar a confissão como um meio de libertação? Essas coisas que enquanto não forem confessadas, não vai haver libertação. A pessoa pode tentar aquele mal-estar de várias formas. A sua função vai libertar. Isso é uma coisa acrescentada para a questão da igreja. A questão da igreja, sabe? Já ouvi que você fez, não tem nada para fazer a respeito daqui. Não muda nada na vida da pessoa, mas muda tudo bem. Às vezes, uma coisa você faz, ouvir aquilo, mas faz toda a diferença no sentido. Você vai sentir, você vai estar paz. Você tira onde há pessoa. Você vai sair do cativeiro, né? O grau de consciência a gente é extraordinário. Quando o São fala que ensina, ele parte do princípio, eu sou ignorante, eu preciso ser ensinado. Vocês vivem assim como ignorante? Nós precisamos ver essa forma. Eu não sei. Mas infelizmente, muitas vezes, nós pensamos de nós passados anos, essa evangelho, na palavra, na obra, achamos que sabemos, nós achamos que temos uma certa maturidade, um certo entendimento. Seria muito bom se a gente pensasse assim, Senhor, ensina, eu sou ignorante. Né? Percebe? O mesmo princípio. Faz-me os teus princípios, assim farei as tuas maravilhas. Faz-me entender. Então eu não entendo. Não entendo. Nós não entendemos. É como a mulher lá diante da árvore. Está ali o fruto. Está sem fome. Não. O dia que vocês comerem dessa fruta aqui, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Então eu não tinha entendido o que Deus falava. Entendeu? Ela ouviu, mas ela não entendeu. Porque o que Deus falava era exatamente o oposto. O diabo conseguiu torcer a palavra na mente dela. Porque no fundo, motivo. Muitas vezes também, nós não entendemos. Nós ouvimos a mesma coisa. Nós não entendemos. Por isso que nós precisamos enxergar as coisas na ótica de Deus. Se nós enxergarmos a vida e enxergarmos a nós mesmos sob a nossa ótica, nós vamos achar que nós entendemos. Já pensou que há milhares de coisas que nós achamos que entendemos e nós não entendemos? E que Deus sabe que nós não entendemos. E que o diabo também sabe que nós não entendemos. E vê que ele trabalha essa cabeça. Nós precisamos entender. Então deve ser uma oração nossa também. Senhor, faz entender. O
dos teus caminhos, dos teus presentes. Porque se eu não entender, eu vou agir mal. Se eu não entender, eu vou querer para mim aquilo. Eu vou julgar que algo é bom e algo é bom. Eu vou julgar que é maravilhoso. É uma coisa que eu vou ter uma coisa lá dentro. Mas aquilo é não. E eu fico pensando. E ali também, depois de um outro raciocínio muito especial. Porque uma vez entendendo, eu posso falar da maravilha de Deus. Hoje em dia, quantas pessoas se preocupam, né? Já pensou? Eu já falei que eu achava bem, mas não entendi. Que eu aprendi. Quantos eu falei e orientei de filho, eu não entendi nada do que é filho. Porque você tem que fazer isso, olha só. E orientava as mães do que elas diziam. Porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, tem que ser. Não entendi. Isso não funciona. Senhor, tem que funcionar. Agora eu ensinei aqui. Isso não funciona, isso não é bom. E assim também. Eu também ensinou coisas que você achava que não entendia, né? Nós somos muito falantes. Falando de chega perto. Mas o que realmente nós falamos? A nossa alma abre Deus. O que eu falava e o que eu falo é completamente diferente. Não tem nada. O que eu falava muitas vezes no casamento de comunhão com Deus não tem nada a ver. Por quê? Eu cheguei ao ápice do entendimento e muitas coisas que eu palavras, versículos que eu leio e não ter a verdade da percepção. O entendimento completo, o entendimento parcial. E o outro pode ter a visão clareada. Isso é muito importante. Porque eu percebo quebra-cabeça e conversa. Assim, eu quero dar porque a gente está formando a visão da realidade que nós precisamos. Sabe, aqui é poder contribuir uma com as outras para conhecer a outra. Né? Então, nós falamos que entende relevante, quem entende quando não tem gente. Então, nós estamos nesse tema, não é? Nós estamos de várias pessoas, as pessoas da igreja hoje, elas têm que ir para tudo. É o papel que vai lá, só que não pode dar por ele mesmo. Ele tem que ter o de Deus. Porque esse de Deus tem tudo perfeito. O 28, a minha consome-se tristeza, fortalece-me seguro a tua palavra. O salmista deixa mais uma vez falar para a gente que ele está tribulações, como isso que a gente leu daqui a pouco, né? Ele está apegado ao pó, ou seja, a alma aqui está consumida. Quando nós estamos no pó, nós estamos bem felizes, na vida, assim. Mas nós estamos num mundo hoje que prevalece a cultura da felicidade. Assim, as pessoas têm que estar felizes. Gente, hoje não é felicidade. O Evangelho promete sim, é terrível. Mas essa felicidade que o mundo promove é uma felicidade que tudo vai correr bem para nós lá de fora. Isso vai ter muito mais aflições, problemas do que a vida fácil. Nós servimos a um Senhor disse que está conosco todos os dias. Se tem uma coisa que ele prometeu foi aflições. Mas a cultura hoje é a cultura da felicidade. E as pessoas estão nessa corrida porque elas querem ser felizes. Para a igreja, porque elas querem o quê? Elas querem ser felizes. E elas vão perguntar para o pastor o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ter os meus problemas? Eu quero ser feliz. O que elas querem? Olha, pastor, eu estou com essa doença me deixa triste. O senhor resolve essa doença porque eu estou feliz. Não. Elas querem a cura porque elas querem curtir a vida. Elas querem um casamento porque elas querem curtir a vida. Não é? Eu quero me casar porque eu quero evangelizar o mundo através desse relacionamento. Eu quero santificar o nome de Jesus através desse relacionamento. Eu quero ajudar uma outra pessoa a se parecer com Jesus através desse relacionamento. Elas querem se casar por quê? Quero ser feliz. Olha isso. Eu quero ser feliz. Coitado, se o outro não me fizer feliz, eu vou matar esse outro. Eu vou trocar esse na primeira oportunidade. Ele é descartável. Se ele não me fizer feliz, eu vou trocar, eu vou pegar o outro. E se esse outro não me fizer feliz, eu vou pegar o outro e o outro. Não é assim? Se essa pessoa me fizer triste em algum momento, já era. Divórcio. Se os pais não me fizerem feliz também, olha só, chegou nesse nível. Então, a vida tem tristezas, a obra tem tristezas. Se você é uma criancinha na fé ainda, uma criança
servo, criança, você não vai entender as tristezas que são inerentes à vida, ao ministério, ao casamento. O casamento não tem só dias bons. A obra de Deus não tem só dias bons. Nós vamos passar por momentos de tristeza. Mas aí que está, né? Nós temos a palavra que nos... O que está falando aqui? Fortalece. A tristeza tende a enfraquecer. Claro. A tristeza enfraquece tanto que vem a depressão, que vem a doença, a imunidade baixa. Uma noite mal dormida, a gente já fica com a imunidade baixa e já, às vezes pega uma gripe. Não é assim? Imagina quando você está enfrentando um período difícil. Muitas vezes, quando eu enfrento as minhas lutas, períodos prolongados de dor, de sofrimento, eu falo, Senhor, não me deixa ficar curtindo essa tristeza, porque se eu ficar, eu vou adoecer. Eu não vou ser útil, talvez como eu deveria ser. Então, me fortaleça para enfrentar isso. É claro que o meu primeiro desejo é me tira dessa dor, Senhor, acaba com essa dor. Mas hoje, eu já tenho um entendimento maior, que a oração tem que ser, Senhor, eu entendo que a Tua graça me basta. Então me ajuda, me fortaleça. Tá doendo? Tá. Mas se a Tua vontade não é tirar a dor, não é remover a dor, me fortaleça para suportar a dor. Não foi a oração de Paulo? Mas nem Paulo conseguiu fazer essa oração logo no primeiro momento. 3 vezes ele bateu o pé, acaba com essa dor, remove essa dor, me livra dessa dor. Até que ele entendeu, a Tua graça, Senhor, é suficiente para mim, porque eu sei que o Senhor me fortalece. Nós precisamos chegar nesse nível de maturidade, de falar diante do problema. Não é de amarrar o problema, não é de bater o pé e eu não aceito esse problema, não aceito essa disciplina. Senhor, me fortaleça. Ainda que esse problema, gente, isso é difícil. É difícil. Ainda que esse problema dure mais 5 anos, mais 10 anos, ainda que dure toda a minha vida. Paulo conviveu com o seu espinho durante toda a sua vida. Mensageiro de Satanás ali, porque Satanás azucrina, né? O Satanás é um companheiro legal, é um bom companheiro? Imagina o mensageiro de Satanás ali do lado, azucrinando. Mas era a forma dele conseguir completar a sua carreira, né? Vamos terminar aqui. Deus abençoe.